da comunicação eletrônica dos atos processuais. Artigo 4º. Os tribunais poderão criar diário da justiça eletrônica, disponibilizado em sítio é site, né? No site da Rede Mundial de Computadores, ou seja, um site da internet. Então, os tribunais poderão criar diários da justiça eletrônico, disponibilizado em um site da internet, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Hoje, você tem o diário em papel, né? O diário oficial em papel. Então, seria um diário da justiça, porém eletrônico. O sítio, ou seja, o site, e o conteúdo das publicações que trata esse artigo deverão ser assinados digitalmente. Então, quem vai publicar precisa ter um certificado digital emitido por uma autoridade certificadora credenciada e assinar o documento digitalmente, né? Com base em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Então, toda vez que você, num sistema de processo judicial eletrônico, toda vez que você vai colocar um documento, esse documento precisa ter assinatura de alguém. E esse alguém tem que ter um certificado digital emitido por uma autoridade certificadora, tá? Credenciada, não é qualquer autoridade certificadora, tem que ser uma autoridade certificadora credenciada. E você terá, então, vai fazer a assinatura digital do documento que vai garantir duas coisas. Primeiro, foi aquela pessoa que realmente fez o documento. E segundo, o documento não foi adulterado, não trocou uma vírgula de lugar naquele documento. Então, também para a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, é preciso que o documento esteja assinado digitalmente. A publicação eletrônica, na forma desse artigo, substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Então, quando você passa a trabalhar com o Diário de Justiça Eletrônico, se você publica alguma coisa nele, substitui qualquer outro meio de publicação. Você não tem que fazer, você tem que fazer no diário em um e em outro. Não, só o fato de fazer no Diário de Justiça Eletrônico já está substitui qualquer outro tipo de documento. À exceção daqueles que exigem uma intimação ou uma vista pessoal, né? Uma vista pessoal. Parágrafo 3º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Então, veja bem, são alguns parâmetros que estão sendo definidos. Então, qual que é considerada a data da publicação? O primeiro dia útil seguinte, tá? Ao da disponibilização daquela informação no Diário de Justiça Eletrônica. Então, se publicar num sábado, por exemplo, vai ser no primeiro dia útil seguinte, na segunda-feira. E se a segunda-feira for feriado, então, primeiro dia útil seguinte, a terça-feira, e assim por diante. Parágrafo 4º. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Então, a contagem de prazo, né, terá início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como a data da publicação. A criação do Diário da Justiça Eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso. Artigo 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do artigo 2º dessa lei, dispensando publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Então, as intimações serão feitas pelo meio eletrônico no portal próprio para aqueles que se cadastrarem, né? Parágrafo 1º. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da informação, da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Então, quando é que considera, então, realizada a intimação? No dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor dessa intimação. Tá? E será certificado isso nos autos para a sua realização. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil,
a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte, né? Então, se você fizer uma consulta ao teor da intimação, num feriado, um domingo, por exemplo, né, vai considerar considerar o primeiro dia não útil seguinte. Será considerado o primeiro, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Você fez a consulta no domingo, então é na segunda-feira que vai ser considerada como a realização da consulta, caso não seja um feriado. Parágrafo 3º. A consulta referida nos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Vejam ali, gente, considerou lá em cima o quê? Que você fazendo na hora que você faz uma intimação, por exemplo, por meio eletrônico, né? Considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Então, nesse dia é que considera que foi feita a intimação. Bom, e se acontecer de cair num dia não útil? O dia útil seguinte. Então, no dia que fez a consulta, é considerado como o dia que foi efetivada, realizada a intimação. Porém, e se ele não consultar? Você vai ficar pendente nisso? Não, tem 10 dias corridos, tá? Então, 10 dias corridos. Se no período de 10 dias corridos, tá, não for realizada a consulta, então automaticamente é dada, no final do término desse prazo, é dado como realizada a intimação, tá? Isso para evitar de alguém simplesmente não acessar, não acesso, não quero ver o que vem aí, não acesso e deixa o prazo correr e o prazo nunca termina. Não. Então, você vai considerar 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação. Sob a pena, se a pessoa não consultar nesses 10 dias, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Parágrafo 4º. Em caráter informativo, veja bem, gente, isso aqui é caráter informativo, hein? Poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica. O que é correspondência eletrônica? E-mail. Então, em caráter informativo, poderá ser efetivada a remessa de e-mail comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do parágrafo 3º desse artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. Então, aqueles que falarem, quero receber esse serviço, quero ser comunicado via e-mail, será comunicado. Poderá ser enviado o e-mail. Agora, o fato de enviar o e-mail, tá? Porque pode acontecer o seguinte, a pessoa se cadastra, eu quero receber por e-mail. Aí o e-mail não chega para ela, ela fala, olha, eu não recebi o e-mail, então eu não estou sabendo, então esse prazo não pode contar. Esse e-mail é apenas em caráter o quê? Informativo. É apenas em caráter informativo. O fato do e-mail não ter chegado, mas o e-mail pode não chegar, eu mandei o e-mail, ele pode não chegar? Pode. A caixa postal pode estar cheia, pode ter dado um problema qualquer no e-mail, tá? Então você pode ser que a pessoa não receba o e-mail, pode cair numa caixa de spam, tudo isso pode acontecer. Então, a questão de enviar o e-mail, ele é apenas em caráter o quê? Informativo, tá? O não recebimento do e-mail não pode servir de argumentação para você não considerar que ele recebido aquela intimação, tá ok? Nos casos urgentes, em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes, ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burlar o sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio, que atinja a sua finalidade, tá? Conforme determinado pelo juiz. Então, em casos urgentes, se houver possibilidade de causar qualquer prejuízo a qualquer uma das partes, tá? O juiz, né, poderá definir que o ato processual seja realizado por outro meio qualquer. Isso é uma garantia, para não haver nenhuma situação em que o fato de usar o processo judicial eletrônico me prejudicou. Não, você tem possibilidade de usar um outro meio quando acontecer uma situação, a possibilidade de uma situação dessa.
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, tá? Artigo 6º. Observadas as formas e as cautelas do artigo 5º dessa lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos direitos processuais criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Então, observar essa situação aí, tá? No caso, ele está excetuando as do direito processual criminal e infracional. Artigo 7º. As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os destes e os demais poderes, serão feitas preferencialmente por meio eletrônico. A ideia é acabar com a movimentação de papel, tá? Então a ideia dessa lei é exatamente regulamentar e tentar acabar com a movimentação de papel dentro da justiça. A justiça movimenta um volume de papel muito grande e é muito mais difícil manusear papel do que fazer tudo isso eletronicamente.